Esse é o Pós-Fácil, o podcast de duas amigas que conversam sobre livros. Eu sou a Carol Passos, sou jornalista, head de assessoria de imprensa e pós-graduada em estudos literários. Oi, eu sou a Stephanie Ceola, eu sou jornalista, estudo letras, língua portuguesa e literaturas e trabalho como coordenadora de comunicação de uma organização da sociedade civil. Você gosta de literatura, de conversa e de bom humor? Então tá no lugar certo. Puxa a cadeira e vem com a gente. Oi pessoal, eu sou a Stephanie Ceola e a gente está aqui para mais um episódio de Pós-Fácil. A gente vai começar hoje para manter a tradição com agradecimentos especiais. Hoje nós vamos agradecer as nossas amigas Larissa Guerra e Marina Mels, do renomado podcast Donas da Porra Toda. Foi um podcast que começou para falar de empreendedorismo feminino, mas elas falam muito mais do que isso. Os episódios são ótimos, a gente recomenda muito. E elas nos apoiaram muito quando a gente decidiu fazer o Pós-Fácil em uma semana. E também super divulgaram o nosso podcast, a gente ficou bem feliz. E além de tudo, são tão queridas e elas estão lá em Blumenau e Pomerode, a gente tá em Floripa. E elas nos enviaram cupcakes para celebrar a estreia do episódio 0. E em breve a gente quer estar imunizadas, tomando bons drinks com elas numa praia deserta por aí. Não vamos divulgar onde. Ao som de Caetano ao fundo. Por mim pode estar tocando Tchê. E... Bom, e vamos de episódio, né, Carol? Bom, feitos os agradecimentos, agora a gente vai falar sobre o nosso episódio de hoje. São duas autoras jovens, a gente está falando o que elas têm em comum. Esse episódio é sobre Alines, além do nome. As duas usam as redes sociais para divulgar os trabalhos, né? A Aline Bay, que é uma das escritoras que a gente vai falar, usa muito o Instagram para divulgar os seus trabalhos, e a Aline Vale, que usa uma newsletter muito boa também para divulgar a escrita dela. Eu vou começar já falando sobre o meu livro que eu escolhi para esse episódio, que é A Pequena Coreografia do Adeus, o segundo livro da Aline Bay. Primeiro, só para começar assim também, como que eu cheguei na Aline, como que eu descobri a Aline, né? Na verdade, assim, ela que me descobriu, porque eu não conhecia o trabalho dela, embora ela tenha ganhado prêmios. O primeiro livro dela é vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura, em 2018. Mas um dia eu recebi uma mensagem dela no Instagram, né, falando sobre o livro dela. Ela se refere aos livros dela como trabalhos literários, ela não define por gênero. E ela perguntou se eu conhecia, se eu gostaria de conhecer e tal. E eu tenho um hábito de apoiar autores iniciantes. Eu sempre participo de catarse, etc. Fui olhar e quando eu vi, ela já tinha um trabalho, já tinha ganhado prêmio, já tava... Eu falei, mas é claro que eu quero esse livro. E eu comprei o livro dela, né? O primeiro livro, O Peso do Pássaro Morto. E agora ela lançou Pequena Coreografia do Adeus pela Companhia das Letras. O tamanho sucesso dela com essa divulgação boca a boca, né? Como ela sempre fala, levando o livro debaixo do braço para vender para as pessoas. Essa participação dela nas redes sociais é tão interessante que ela é muito aberta para falar sobre os livros dela, né? Eu já conversei com ela algumas vezes por mensagem, sempre que eu compartilho o livro, ela recompartilha, ela comenta. Então, eu acho muito interessante, assim, essa aproximação que ela tem, né, como escritora. E os dois livros, assim, poderia ser algo, como ela se tornou uma escritora conhecida, principalmente entre as mulheres, né, na faixa etária dos 30 mais, ela poderia ser uma escritora... Os livros poderiam ser algo mais comerciais, mas não são livros densos, são livros... A escrita é muito diferente, né? Essa questão dela ter o trabalho, chamar de trabalho literário já mostra que o formato é diferente. Tu teve a oportunidade de ler também, Stephanie, ou dar uma olhadinha no trabalho dela? Eu olhei, comprei o Pequena Coreografia do Adeus, é o próximo livro que eu vou ler, mas eu não li ainda, eu tava lendo da Vale e deixei para depois, e também porque eu li um pouco sobre os temas que ela trata dos livros dela e eu fiquei com medo de ficar muito triste, e aí eu não li antes por isso.
Não, O Peso do Pássaro Morto mesmo foi o livro que mexeu muito comigo. É um livro que fala sobre solidão, as temáticas dela são muito fortes sobre solidão, abandono, violência. Realmente, assim, foi um livro que mexeu muito comigo. Eu estava num momento pessoal muito difícil e ele me cortou o coração, mas também, ao mesmo tempo, me fez refletir muito sobre escrita, porque os temas que ela toca são temas que me interessam bastante também, né? É uma Divulga coisa. aí tua newsletter falando disso, né? Que pra quem não sabe, a Carol Passo também escreve muito bem. E ela tem uma newsletter maravilhosa. Divulga aí, querida. Ai, meu Deus! Chegou Eu esse acabei... momento. Brilhe. Eu tenho o meu site que tem alguns textos que eu faço, que se chama carolpassos.com. E tenho também a minha newsletter, que é carolpassos.substack.com também. Eu tenho escrito mais pela news, porque a news eu acho sempre que é um pouco mais... que eu sei para quem que eu tô escrevendo. E o site eu escrevo uma coisa quando é mais assim que eu... Putz, isso aqui talvez eu publicaria, né? Daí eu escrevo lá. Mas eu mando áudios também pela newsletter, os dias que eu tô muito inspirada. É verdade. Eu Obrigada, acabei de Steph. ler a tua última newsletter, o texto chamado Vermelho, e eu amei. Ai, que Sim. orgulho. Essa tá no site também. Enfim, obrigada. Agora pode Mas continuar. o que eu tava falando? Tava falando da Aline Bem, né, querida? Que Ah, ela, tá. né? Tava falando que ela me inspirou, né? Que ela me E inspira mesmo. E eu até vou fazer um curso com ela, da Companhia das Letras. É o segundo curso que ela faz e que esgota em 1 hora. Eu consegui uma vaguinha nesse curso e vou começar com ela essa semana. Tô bem empolgada. Mas tá, então vamos falar sobre ela, né? Vou falar sobre esse livro dela, o segundo, né? A Aline também é super jovem, ela é nascida em 1987. E interessante que ela é formada em artes cênicas e teatro, né? Então ela começou a estudar letras para ser professora de letras e acabou desenvolvendo a própria escrita dela. E por que tem de diferente nesses livros dela, assim, né? Bom, primeiro que ela não escreve, ela escreve, é um estilo de texto que mistura a narrativa dela parece que é um fluxo de pensamentos, as frases são curtas, não é poesia, não é diferente. É como se você estivesse na cabeça da personagem e a personagem tu estivesse acompanhando todos os pensamentos e a forma da personagem ver o mundo. Então os dois livros são assim. E é muito. Eu li uma entrevista dela que ela falava assim que ela demorou para ela aceitar esse tipo de escrita. Ela mesma ela achava que era uma escrita, um subgênero, né? E no fim, isso acabou se tornando a marca dela e ela acabou se tornando famosa por isso, né? te Não lembrou só... a Clarice Lispector, por acaso? Porque você descrevendo me lembrou aqui. Então, ela não é tão densa a escrita em si, né? Os temas são, né? Mas ela não é tão. Acho que ela não é tão filosófica quanto a Clarice. Mas tem uma conexão, eu acho, né? A referência dela é a Hilda East, eu acho, se não me engano. E eu não lembro agora a outra escritora que eu ouvi um podcast com ela, que ela fala bastante assim sobre as referências dela. A Clarice, acho que é uma referência bastante forte na escrita dela. Mas ela tem uma coisa muito... É como se fosse assim, sabe quando tu... Se imagina, assim, tu tá pensando, vem um pensamento, vem outra coisa, e de repente tu tá ali acompanhando uma história, sempre pelo olhar da personagem principal, da protagonista, né? E até é bem interessante que o primeiro livro dela, O Peso do Pássaro Morto, é uma mulher já madura, assim, bem mais velha, e não tem muito... Tu não sabe muito bem dela, sabe a partir do que acontece com ela, as coisas que ela tem, ela é uma sucessão de perdas que ela vai tendo, né, no decorrer da vida dela, só que eu me perdi o que eu ia falar. Ó, porque a Clarice, ela também tinha esse negócio do fluxo de pensamento e também isso de se sentir uma autora menor por causa desse formato dos livros, né? De tipo, eu não escrevo um romance. Eu lembro de ler, acho que uma carta que ela escreveu pro Fernando Sabino, eu acho,
em que ela diz isso, assim, tipo, ela mesma trata a literatura dela menor, porque ela não escreve romance num formato tradicional, né, é o Aham, fluxo de pensamento, é ela pensando, botando aquilo no papel. Por mais que existam personagens e que exista uma ficção naquilo, tem esse fluxo, tipo, dela sim. divagando muito, assim, né, então acaba sendo às vezes uma leitura difícil para quem tá acostumado com um estilo literário mais tradicional, né. Então por isso que eu fiquei pensando se a Aline também tinha essa pegada, assim, a Aline Bay. Eu acho que ela tem mais com relação ao formato da escrita, sabe, assim, conforme porque é bem isso, ele não é um romance, ele não é uma poesia. São frases bem curtinhas que ela coloca uma embaixo da outra e chega a formar um desenho na página, sabe. É bem Ai, que interessante, lindo. é bem bonito. E ao mesmo tempo é aquela coisa, assim, quando a personagem é criança, é um pensamento infantil. Depois ela vai amadurecendo aquilo, né. E o Peso do Pássaro Morto, por exemplo, a personagem, se você lesse a personagem, eu acho que se fosse, assim, um narrador, uma terceira pessoa ali para contar a história, não seria, tu não entenderia exatamente as motivações daquele personagem, mas se você tá dentro na cabeça da pessoa, você entende, sabe? Você pensa assim, putz, eu acho que eu faria igual. E a Pequena Coreografia do Adeus, ela é uma história um pouco mais catártica, diria assim, né? Porque O Peso do Pássaro Morto, ele é um texto, tem a sua beleza, mas ele realmente é um texto que tu precisa estar bem para ler, né? Assim, tem que estar tranquila para ler, né? E a Pequena Coreografia, não, porque a Júlia é uma personagem que passa por muitas situações de violência. Ela vive num ambiente assim que os pais é como se ela não existisse, sabe? Assim, ela é uma criança que vive ali naquele ambiente que os pais não se gostam, a mãe não gosta dela porque ela é fruto daquele relacionamento que não tem amor. Mas ela é uma criança sonhadora, ela não perde, né? Eu vi uma entrevista da Aline também que ela fala que a Júlia ela corta esse ciclo de violência que os pais viveram, né? Também tem essa questão, né, da pessoa violenta ter uma história anterior, né? Então ela é uma menina que ela quer ser diferente, ela quer. E é muito bonito, assim, que a Aline colocou na história da Júlia a criação como um refúgio. Então a Júlia vira escritora, né? Ela quer virar escritora. E isso é uma forma dela mostrar que a arte pode quebrar esses ciclos de violência. Então é muito bonito esse livro. Eu acho que tem vários personagens na Pequena Coreografia. Ele difere do Peso do Pássaro Morto nesse sentido. Eu particularmente, assim, gosto mais do Peso do Pássaro Morto por ser um exercício de escrita que eu achei assim que ela foi profunda. Mas A Pequena Coreografia do Adeus é um livro que você termina assim, poxa, que legal que aconteceu isso com ela, assim, sabe, assim, a personagem, ela te motiva você sai motivado do livro. Então eu acho legal isso, e acho legal a história da Aline também, porque a Aline, ela é formada em artes cênicas e ela não queria, ela não sabia, ela começou a fazer letras para virar professora de letras e acabou virando escritora, né, então meio que foi uma coisa que ela não conseguiu fugir, assim, sabe, daquilo, né? Então, é bem interessante também que ela fez dança, então ela coloca essa questão da coreografia dentro do livro por causa disso também, né? E assim, acho que os temas dos dois livros são a solidão, né? Essa coisa de você perceber o mundo de uma forma diferente das outras pessoas, as pessoas não te enxergarem, não enxergarem a tua essência, não enxergarem quem você é, né? As angústias também que o personagem vive, né? As duas personagens vivem. E as razões por que levam elas a cometerem algumas coisas. Então, recomendo muito. E isso que eu falei é claro, assim, a Aline, ela é muito acessível. Então, inclusive até eu tava vendo que dia 9 foi aniversário dela, dia 9 de outubro. E ela fez uma ação com o Instagram da Companhia das Letras que as pessoas podiam fazer vídeos e marcar ela falando sobre o livro, e daí a Companhia das Letras ia repostar. E daí eu pensei, meu, isso é a cara da Aline, né? Fazer isso com as redes sociais e o público poder comentar os livros dela dessa forma.
É muito Legal. bonito mesmo, assim. Então eu recomendo e seguir ela no Instagram também é muito rico. Ela faz muita coisa, assim, ela participa de live, ela participa de podcast, quem sabe um dia ela vai no Pós Fácil, no Sonho. E além de tudo, assim, eu gosto dela porque ela foge muito desse estereótipo da escritora, assim. Ela é uma mulher super empoderada, assim, tu vê ela, assim, ela fala. Enfim, eu sou muito fã, né? Se eu ficar falando aqui da Aline, eu vou Ô, ficar falando horas Carol, de quem ela é. quando você era criança, você quis ser escritora em algum momento? Sim, não, eu quis ser escritora. Ó, eu escrevi o meu primeiro conto quando eu tinha assim, uns 11, 12 anos. Eu lembro a primeira vez que eu escrevi foi uma história de. Foi uma comédia. Era para escrever um conto de terror. E eu escrevi uma história de comédia, porque eu achava que ser engraçado era a melhor coisa que eu podia fazer. E a professora leu em voz alta na turma, e eu lembro até hoje, assim, era uma história de um homem que ficava perdido no cemitério e ele caía numa cova e as pessoas ficavam achando que era um morto, e ele ficava. E a professora leu aquilo, e daí eu fiquei, puxa, um dia eu vou escrever um livro. E eu tenho isso desde então, assim, né? Um dia eu vou escrever, mas eu tenho essa coisa também de que eu não acho que os meus textos são bons suficientes, grandes Então, sim. suficientes. E eu não consigo escrever histórias grandes. Eu só escrevo assim, a trechos. Eu não consigo escrever. Já escrevi um fim do livro e um começo do livro. E o meio eu não consigo escrever. Vamos trabalhar nisso aí. Não, é por isso que eu vou fazer o curso da Aline, eu quero que ela me ensine. Isso. Eu achei bem massa você falar disso, porque eu tive um momento na minha infância em que eu dizia que eu queria ser escritora quando eu crescesse, mas você, que é minha amiga, sabe que eu tenho vergonha de mostrar o que eu escrevo. E aí Mas eu são não mostro, bons, são ótimos textos. mas eu não mostro. E eu, mas porque eu não sei escrever ficção, né? Assim, eu já tentei, agora o curso de letras também acaba me incentivando um pouco a isso, mas eu não sei. E desde criança eu escrevo, acho que comecei tendo diários, assim, até uma coisa que eu achava meio boba, assim, depois, pensando, tipo, ai, que bobeira ter diário, assim, escrever, mas eu escrevia horrores. E depois, esses dias eu me peguei pensando sobre isso, que quando as minhas afilhadas estiverem escrevendo, eu vou dar diários para elas escreverem, porque é uma maneira de você se colocar como sujeito da sua própria história, assim, né? Então, tipo, de você se ver como protagonista da sua vida, assim, né? Era uma coisa que eu não pensava antes, mas hoje eu vejo como isso é importante, assim, né? Além do incentivo à escrita. E eu escrevo desde criança. Eu lembro que a primeira coisa que eu escrevi foi uma poesia. E eu não sou uma grande fã de poesia, nem uma grande conhecedora de poesia, não é algo que eu manjo. E eu escrevi uma poesia, assim. Era bem bobinha, mas eu lembro da minha mãe, porque ela era professora, dela mostrar para as amigas e tal: "Olha como minha filha escreve bem". E eu acho que eu acabei encontrando no jornalismo a minha forma de ser escritora, assim. Eu acho que eu fui uma boa repórter, aquelas, que eu escrevi reportagens muito boas, eh e eu tenho muito orgulho disso, assim, né, acho que ali eu cumpri bastante dessa minha vontade de escrever e contar histórias de um jeito que não fosse por meio da ficção, né. E quem sabe um dia eu consiga descobrir outras maneiras de escrever. Mas você falou que a Aline Bay te inspirou a escrever, e eu lembro que eu tive um momento de eu te falar que você estava me inspirando a escrever e querer mostrar, né. Mas daí até tentei um pouquinho, mas eu não consigo ainda. Onde eu chego lá? Ah, é que assim, né? Eu sempre tive blog desde a adolescência, né? Então, escrever sempre foi uma coisa muito. Antes, quando eu tinha blogs no começo eu escrevia com pseudônimo, né? Porque, querendo ou não, é muito íntimo, assim, né? O que você mostra, né? O que você revela, né? Mas agora, e aí eu tô nessa luta constante, né? De me mostrar quem eu sou, né? Quem eu sou. E porque eu escrevo muita crônica também, né? E eu tenho muito medo de escrever só sobre mim mesma. Ai, sabe, ser essa coisa chata. Enfim, né? São várias coisas assim que a gente pensa bastante sobre escrever, mas eu tava comentando sobre adolescência. Eu trouxe pra cá, a última vez que eu fui pra Mafra, eu trouxe todas as minhas agendas pra cá, porque eu sei que a minha personagem vai ter, assim, ela já começou a ter uns 16 anos. Então eu trouxe tudo e eu vou ler. Gente, é engraçadíssimo. É engraçadíssimo, assim. Eu conto, assim, eu narro meu dia emocionantemente, que significava o quê? Vi um menino bonito no mercado. Ai, fiz isso com a minha prima.
Mas, cara, assim, é muito legal, né? Bem isso que tu falou, assim, a gente vê ali a história. Tem coisas que eu nem lembro, nome de pessoas que eu não lembro quem são, mas estão ali. E eu e a minha prima escrevíamos em código, então não sei o que se trata ali, o que estamos falando. Mas é muito legal, eu recomendo todo mundo a ter. Eu tenho o meu diário no celular, porque eu consigo escrever melhor no celular. Mas eu também tenho vários cadernos. Eu ganhei de uma amiga minha, da Adriana Maria, um caderno que ela chama de caderno de memória, se não me engano. E aí você pode colocar os sonhos ali e tal, escrever, mas eu gosto muito de escrever no celular, então eu não escrevo no caderno. E eu lembrei agora também, a gente falando sobre isso, porque eu tenho cadernos, eu sempre tenho um caderno do lado da minha cama. E assim, quando eu tô muito triste ou, sei lá, eu escrevo, assim, né? Que é um jeito de eu meio que botar pra fora, assim. Eu demorei muito tempo a escrever no computador. E hoje em dia eu tento, mas eu ainda escrevo à mão, assim, no caderno. Tenho vários cadernos guardados. Tem coisa que eu não gosto de voltar a ler, assim, porque daí me deixa triste de novo, né? Mas eu lembrei que você fez um bordado pra mim com uma frase do Miyakoto que eu te pedi, em que ele falava que escrever é meu modo de rezar, né? E é isso pra mim, assim, né? Tipo, é o meu jeito de me conectar comigo mesma também. E acho que é também por isso que eu não mostro, porque não, a minha escrita não tem esse papel, assim, de querer ir pro mundo. Ela só é o meu jeito de tentar me entender, sabe? Então, é o meu modo de rezar, assim. E eu tenho esse bordado que você fez pra mim. Parte, né? Mas sabe que essa coisa de você escrever para você mesma é uma coisa que quando eu escrevo, quando os meus textos que mais deram um retorno para mim foram os textos que eu mais me mostrei, assim, textos sobre a depressão que eu tive recentemente, textos sobre histórias que eu passei, situações que eu passei. Rola muito uma identificação com os leitores. E, recentemente eu escrevi um sobre idade, né? Falando sobre a Billie Eilish. Meu Deus, eu recebi e-mails. As pessoas me responderam por e-mail. E o que eu falava ali é que eu vejo que eu tô ficando velha, sabe? Eu tô ficando velha e que isso não é problema, porque cada vez que eu tô ficando mais velha, eu tô ficando mais eu mesma. Que bom que não te responderam por carta, né? Já que tava falando aí. Ai, que são os millennials que me leem, daí, né? Mas é interessante isso, sabe? Então, às vezes a gente acha que é uma coisa tão pessoal, mas que no fim das... E também uma coisa que eu percebi, que dá pra você escrever de uma forma que as pessoas não vão saber exatamente o que tu tá passando. Elas vão e elas leem do jeito que elas querem, elas levam muito pra elas. Então, às vezes você tá escrevendo um texto lá, né? Eu escrevo à mão, quando que eu escrevo à mão? Quando eu levo fora. Eu tenho várias cartas de fim de término, assim, que eu já pensei em publicar, inclusive. Você que ficou comigo, guarde, não, brincadeira. Mas eu tenho várias. Eu escrevo porque daí eu sei que aquilo ali eu não vou mais ler. Agora, se eu escrevo no celular, é porque um dia eu acho que eu vou retomar aquilo e vou criar alguma coisa daquilo. Enfim, a gente não ia nem falar sobre isso, Stephanie. Agora Mas eu viajei aqui. já transformamos o episódio em outra coisa. Mas legal, né, falar sobre isso. Eu ainda acho que tem que escrever assim, ó. E na real, assim, ó, é meio que nem. Ai, agora eu posso fazer uma analogia? Meio que nem usar sombra colorida, sabe? Ela tá de sombra colorida nesse momento, pessoal. É que eu virei uma defensora da sombra colorida. Foda-se o que os outros acham, sabe? Assim, Ai, olha, a maturidade da mulher, né, gente? O que é isso? É incrível. eu tenho 39 anos, você que não me conhece. E eu não me importo mais. Entendeu? E eu acho que é isso de você escrever. O que eu me importo da maneira que a minha família vai ver. Então, tem coisas que eu escrevo que eu ainda não tenho coragem de pôr no ar, publicar. Mas das outras pessoas eu não me importo mais. Muito bem. Aplausos para Caroline. Liminha, cadê a plateia? A gente vai ter que juntar um dinheiro aí para contratar o Liminha. Tá bom. Você já falou sobre a Bey? Eu vou para Valek? Pode ir, eu já tô tomando café aqui, pode ir, vai. Então tá, vamos mudando de assunto. Eu vou falar da Aline Valek, né? Outra escritora super jovem, ela tem 35 anos, é a minha idade quase, então eu vou dizer que ela é muito jovem. E eu tenho 34.
A Vale, que eu conheci não por livros. Então, assim, eu acho muito interessante que ela faz literatura em diferentes formas, assim, não só escrevendo livro. Então, isso também que você falou da Bey, dela não definir um gênero para aquilo que ela faz, eu também acho interessante isso na Vale, de ela não precisar ter um formato, sabe, específico, assim. Então, eu não preciso de um livro para fazer literatura. Assim como você, Caroline Passo, que escreve sua newsletter nos seus sites. E eu conheci ela primeiro pelo podcast dela, chamado Bobagens Imperdíveis, que é muito gostoso de ouvir. Porque ela tem uma voz suave, assim, pausada. Nossa, eu adoraria falar desse jeito. Eu falo, maluco. E ela conta histórias, assim. Então são episódios curtos em que ela conta algumas histórias, assim, né? É muito legal. Tem um episódio que eu recomendo para quem nunca ouviu ela, podem começar por esse, chamado Reencarnações da Manga. E eu achei maravilhoso, mas assim, eu comecei a ouvir lá dos zeros dela, que é gostoso, assim, ó, sabe? Dobrando aquela pilha de roupa, lavando a louça, é gostoso de ouvir. Depois eu conheci a newsletter dela, que se chama Uma Palavra, que também é muito legal, porque ali ela mostra as referências que ela tem, né? Ela cita outras coisas, e também divaga, ela escreve sobre o que ela tá pensando, mas assim, ó, tanto no podcast quanto na newsletter, ela sempre nos conduz a um lugar interessante. Então você sempre vai chegar num lugar legal no fim das coisas, no fim das contas, assim. Então eu acho o máximo da Aline Vale que ela é uma mulher que ela sabe onde ela quer chegar. Em janeiro desse ano eu cheguei a encaminhar para algumas amigas minhas que ainda não assinavam a news dela, uma que eu recebi em que ela falava sobre o quanto ela gostava de ver filmes e séries em que os personagens masculinos eram ridículos. Ai, tu me mandou. Uma deixo para você e pra Karine. Ela falava do The Office e também de uma outra série chamada Friends from College. E que o cara também é um idiota, assim. E adoro. E aí tem um trecho que diz assim: sou fã de histórias com algum homem fazendo papel de ridículo, com as vulnerabilidades e limitações todas à mostra, enquanto ele jura que não, e tão imerso na ilusão que criou para si e ou tentou vender para outras pessoas, de que é um cara foda, seguro, que sabe. Falo da ficção, mas também não tem faltado material fora dela. Então esse é um exemplo, assim, de como ela consegue fazer literatura falando de coisas do contexto, né, tipo, de coisas do cotidiano, né, meio crônica, assim, e o quanto isso pega a gente, assim, né, porque quando eu li isso eu ri muito, assim, eu fui ver essa série, também já via da Office, né, morro de vergonha alheia, e, bom, só agora que eu fui ler um livro dela, né, que se chama Cidades Afundam em Dias Normais, que foi lançado no ano passado. Eu terminei de ler ontem. Então aqui, ó, temos um episódio quentíssimo, tempo real aqui, a coisa ela acontece e ela já vira episódio do podcast. Nesse livro, eu gostei porque isso que eu falei até agora, da Vale, que ela não se prender a um formato, ela faz isso no livro. Então, assim, tem momentos em que tem um tipo de escrita mais tradicional, assim, né? Então, um narrador em terceira pessoa, onisciente e tal. Mas tem também trechos de jornal, um caderno de memórias de uma das personagens que nem chega a aparecer, a não ser por meio desse caderno de memórias, né? Tem também uma troca de e-mails. Então, tudo isso ajuda a construir essa história, né? É uma narrativa bem fragmentada, assim, e aos poucos as coisas vão se encaixando, assim. Eu coloquei uma piada muito interna aqui quando a gente fez o roteiro, que eu falei que é como se fosse uma colcha de retalhos ou um tapete de fuxico. Ah, então a gente vai ter que explicar pra pessoa o que é fuxico? Ou Não, não? vocês que lutem. Só entendam que uma pauta sobre tapete de fuxico nunca é muito interessante. Beijo. Agora, voltando aqui, né? Bom, se eu fosse resumir esse livro numa frase, eu diria que ele é sobre voltar para casa. Então, esse é um ponto que me pegou bastante. A Carol ainda tá rindo da parte do tapete pro Chico. Presta atenção. Presta atenção. Desculpa, É... eu não tinha Então, lido. tu não tinha. Eu botei até em vermelho, que eu pensei numa dessa, a Carol apaga, mas ok. Os Cidades Afundam em Dias Normais fala de uma cidade que afunda, literalmente. Se chama Alto do Oeste, é uma cidade no Cerrado, tem um lago próximo e a cidade vai afundando. Então eu acho que isso é uma coisa bem interessante, porque assim, não é que acontece uma enchente e a cidade fica submersa de um dia para o outro. Ela vai afundando.
E essa sensação da coisa ruim ir acontecendo sem que as pessoas respondam imediatamente aquilo, é uma coisa que tá em todo mundo no livro, assim, né. E a personagem principal é a Kênia, que é uma menina que cresceu naquela cidade e foi embora, né, quando a cidade afundou. E e essa cidade ela volta. Tem uma seca e a cidade reaparece, e ela é fotógrafa agora, a Kênia. E aí ela vai pra lá pra tentar ela vai junto com um amigo jornalista pra eles tentarem registrar aquilo, a história que tá aquilo. E ela acaba se confrontando com as memórias dela do passado naquele lugar, né, da infância, da adolescência. Então, as amigas de infância, o primeiro beijo, e assim, uma infância e uma adolescência muito comum a meninas que cresceram em cidades pequenas nos anos 90. Então a gente se Que identifica, né, legal! sabe, Backstreet Boys, coisas assim. Eu tenho esse E livro, também preciso ler. é muito gostoso, assim, e eu gostei muito desse modo fragmentado de se contar a história, então você fica esperando onde que isso no que isso vai dar, sabe. Mas não é E realismo fantástico, né? Não tem. não, não. Não é realismo fantástico, é uma ficção bem tradicional, assim, né, até poderia ser uma história real, assim, tranquilamente, sabe. Lembra um pouco o Saramago, assim, essa coisa das coisas ruins acontecendo e ninguém faz nada, sabe? Lembra também o Brasil, né, Sim. de tipo, sabe aquela história do sapo que é colocado numa panela com água e tipo, meu Deus, o Sim. meu terapeuta sempre dá esse exemplo. Pablo, grande Beijo, beijo. Pablo. Que se o sapo é colocado numa panela com água quente, ele vai pular imediatamente para fora. Mas se ele é colocado numa panela com água fria e você esquentar, e a água for esquentando aos pouquinhos, o sapo fica ali, até morrer. Então é muito isso, assim, sabe, tipo, as coisas ruins vão acontecendo aos poucos, não é algo que se revela de uma vez só, e quando você vê, você já não tem mais pra onde correr, assim. Então rola isso, assim, sabe. Eh Ele me lembrou também, por causa dessa questão do voltar para casa, assim, um livro que eu li, acho que ano passado, ali no curso de letras, chamado Outros Cantos, da Valéria Rezende, que ela é uma professora que ela retorna para uma cidade no sertão nordestino em que ela deu aula décadas antes, assim. E na viagem de volta, ela vai relembrando o que ela viveu naquele lugar, assim. É um livro muito bom, tem um viés político também bem interessante, então também recomendo. E é legal como o passado e presente vão se misturando, assim, nesses livros, sabe, tipo, como a memória às vezes você fica até meio na dúvida se isso é memória ou isso tá rolando agora, assim, então é bem legal. E essas 2 referências me fizeram lembrar de quando eu estudava jornalismo em Itajaí, e eu ia de ônibus na nossa querida Aviação Reunidas, pegava a linha Florianópolis Caçador, e eu ia pra Santa Cecília, né, ouvindo MP3 no MP3zinho, assim, daqueles que tinha ali, depois da fase do 20 tem, né. músicas. Eu escutando uns indie rockzinho, umas coisa meio deprê, e eu ficava na casa dos meus avós, e depois eu voltava, assim, sempre lembrando de como foi aquele fim de semana, aquele feriado, assim, e me lembrou de uma viagem específica, que foi a viagem, quando eu voltei pra eu morava em Balneário Camboriú, de quando eu voltei depois da minha avó falecer, que eu lembro que eu vim escutando Bob Dylan. Muito Bob Dylan, Shooting Star, e gosto muito, né. E lembrando de muitas histórias sobre ela, na verdade eram histórias sobre mim, né, que eram histórias sobre ela na minha vida, assim, né. Então, eu acho muito interessante esse movimento, sabe, o como voltar para casa sempre vai fazer a gente relembrar alguma coisa. Eu e meu irmão, a gente tem conversado muito sobre isso, assim, sobre o como voltar para nossa cidade traz memórias e, às vezes, algumas memórias que a gente ainda não está preparado para lidar, né. E eu queria saber se você também tem isso, Carol, quando tu retorna para Mafra, assim, de Nossa, muito demais, assim, eu gosto muito, tem umas coisas, eu tenho um texto que eu escrevi sobre o quintal lá de casa, tem um texto sobre os vagalumes, né, que no verão ficavam do lado da nossa casa, tem a minha casa, assim, tem tanto significado para mim, assim, da minha vida, que quando eu vou pra lá, eu sempre recordo, assim, de várias coisas e eu vou anotando coisas que eu gostaria de escrever. Mas eu e a minha avó, a gente tem um hábito muito maravilhoso, que a gente gosta muito de falar, assim, sobre as pessoas, assim, tipo, que se chama o quê? Fofoca.
Mas não é fofoca ruim. É uma coisa assim, tipo, da gente ficar Edificante, né? lembrando das Edificante. pessoas. E na última vez que eu fui pra Mafra, pandemia, né, e tudo mais, a minha avó tomou as 2 vacinas e tava enlouquecida pra sair de casa. Porque o rolê preferido da minha avó era, antes da pandemia, né? Pegar um ônibus e ir até o ponto final e voltar. Então, essa é minha avó, sabe? Assim. E ela amava fazer isso, porque ela não paga passagem, então ela fazia isso muito. Ela via até onde dava e voltava, sabe? Tipo, e daí ela chegava e contava: Nossa, eu fui até outro lugar e tal. Então agora ela tá em casa esse tempo todo, sem sair. E quando eu fui pra lá, a gente decidiu dar umas voltas pelo bairro, até pra ela se exercitar um pouco, né? As ruas mascaradas e tudo mais, né? E tudo mais. Todos os cuidados, todos os protocolos de segurança. E aí nós duas fomos. E aí a gente vai, e aí eu fico assim, vó, essa casa aqui era dela, conta toda a história da casa, quem era, quem não era, e blá blá blá. Isso aqui e tal. E eu gosto também, além desse exercício com a minha avó, de falar do bairro, né, das situações e tudo, a gente gosta muito de contar, ela gosta muito de contar a história. Eu pergunto muitas coisas pra minha avó, assim. Pergunto muito, porque eu acho que quem tem essas pessoas, assim, pais, avós, que estão lúcidos, perguntem as coisas, porque eles têm muita coisa, assim, muita história legal, sabe? E aí eu sempre converso muito com ela, e além disso, eu gosto muito de ir a pé, fazer o mesmo caminho que eu fazia na minha adolescência, que é sair a pé da minha casa, ir até o centro de Mafra e dar a volta e voltar, assim. É meio longe, mas quando eu era adolescente, era o meu passeio favorito, era esse. Eu e minha prima, a gente saía de casa, andava a pé, ia pro centro, às vezes a gente ficava na praça um tempo, daí ia pra casa. Tipo, era isso que a gente fazia. E eu gosto de fazer esse exercício e olhar os nomes das pessoas nas placas. Porque daí eu lembro, esse aqui se formou comigo, esse aqui, esse aqui, esse aqui era gatinho, esse aqui... Eu gosto muito disso, assim, desse exercício, assim, de ver como a cidade mudou, sabe, ou não mudou, quais são as partes que estão mais movimentadas. E eu sinto que isso é uma coisa meio estranha para as pessoas de lá, assim. Às vezes quando eu comento, assim, as pessoas me acham meio esquisita, mas onde que as pessoas não me acham meio esquisita, né? Então, já me acostumei. E aí eu gosto muito disso, assim, tanto que uma amiga minha, quando a gente ia para lá também, a gente ia no bar, via as pessoas. E essa coisa de eu ainda estar, né, sem filho, solteira, eu acho que causa um estranhamento, sabe? Nas pessoas. Mas para mim é muito rico. É muito rico. Eu sempre volto cheio de histórias, cheio de ideias. Quando eu tava lá, eu escrevi, né, essa história, comecei uma história, terminei uma história. E é muito rico, assim, porque mexe com essas coisas da memória. E tu escutava Bob Dylan, eu escuto Charlie Brown Jr., né? Vocês sabem. Tá aí, pau a pau. Que eu já contei no episódio anterior da Mônica skatista. Eu tenho uma coisa com skatista, assim, muito forte na minha biografia. Ai, meu Deus. Não como praticante do esporte, pessoal. Não comprei, mas como é que fala? Apreciadora? Como... Entusiasta. Um entusiasta do skate. Ai, Inclusive, nas Olimpíadas a gente assistiu muito, né, Carol? Comentamos nossa, eu muito. comprei até um tênis da Vans, minha gente. Vocês É. nem imaginam, é lindo meu tênis. Raíssa, grande beijo. Isso, um beijo. Mas é isso, assim. Nossa, agora eu me desenrolei a falar, né, Stephanie? Mas, Só os loucos sabem. só os loucos sabem. Mas eu escuto muito essas músicas quando eu quero voltar pra lá, sabe? Quando eu quero voltar para aquele momento, assim, 1997, 96. Foram anos bem marcantes na minha vida. Mas eu tenho muito isso, assim, é bem legal. E essa história que tu falou ali da Aline me lembra muito alguma coisa do Saramago, assim, essa coisa meio... Alguma coisa vai acontecer, tá todo mundo ali, né? Só que, claro, né? Não sei se ela tem essa coisa como ele tem, assim, ele é muito irônico, né? Ele faz... Não, né, minha filha? Saramago é uma coisa que só ele. Ai, é incrível, né? Saramago, ele ainda é muito difícil pra mim, a gente ainda vai ter um episódio aí sobre ele, né? Vem aí. Mas a escrita da Aline, ela é simples, mas o fato dela usar diferentes formatos é o que engrandece muito, assim, sabe? Então, Que legal. você tá lendo a narrativa de um jeito, daqui a pouco a história é de outra, daqui a pouco você vê que as histórias se conflitam. Então, por exemplo, esse caderno de memórias
que ela encontra, que era de uma amiga de infância dela, a amiga conta histórias de um jeito e ela conta de outro. E também tem essa pegadinha da memória, né? Que Muito legal. não é porque você lembra de algo, não quer dizer que exatamente foi assim que aconteceu, né? E eu acho que isso é um traço muito interessante da oralidade também, né? Isso vai me levar a falar até de outra autora. Mas que eu lembro que quando eu fiz meu TCC em jornalismo, que eu escrevi um livro, né, gente? Olha! Esse episódio é o quê? É pra você descobrir nossas veias artísticas, nossos grandes feitos. Grande feito. Seres humanos comuns. O meu TCC foi um livro de perfis sobre pessoas da minha cidade. Meu Deus, né? A gente só fala como é. E, e eu lembro que eu tinha uma preocupação, porque eu me propus a escrever perfis, mas ouvindo basicamente o personagem ia ser perfilado, né? A não ser no caso do meu avô, que eu escrevo o perfil dele, mas eu não entrevistei ele. Eu escrevi com base no que eu já ouvi ele contando, porque ele contava sempre as mesmas histórias. E muito, muito. E eu tinha uma preocupação que era assim: será que aquilo que as pessoas estão me contando, que elas se lembram, é o que realmente aconteceu? E aí eu li alguns teóricos e tal sobre jornalismo literário e sobre história oral, que é uma coisa que me interessa muito, e que eles falavam disso, né? A gente tem que partir da dúvida, assim, também, sabe? De que, tipo, ó, isso é como as pessoas se lembram, não necessariamente o que aconteceu. Então eu fiquei aberta a isso, assim, né? Então, é isso, é um livro de perfis que tem histórias ali que pode ser que não aconteceram bem assim. Mas é o modo como aquela pessoa se lembra da história. E eu acho que isso tem valor, né? E tem muito valor na oralidade, né? Nas histórias que se passam de geração para geração também, né? Que elas vão se transformando, né? E eu acho legal ver a literatura e a língua como essa coisa viva, que vai se transformando, assim, que vai mudando, que a pessoa pode inserir novos elementos ou tirar alguma coisa que para ela não fazia sentido, e para mim tá tudo bem, assim, eu acho bem interessante. E eu falei isso da oralidade, eu lembrei de outra autora que eu só quero mencionar aqui nesse episódio, que é a Jaridia Reis, que também é uma autora super jovem, que usa muito as ferramentas das mídias digitais para divulgar o trabalho dela. E ela começou a produção dela escrevendo cordel. Então, é uma mulher que escreve cordel, e por si só já é muito interessante, né? Ela tem um livro de cordéis que se chama Heroínas Negras Brasileiras. Inclusive, ali tem um cordel para Antonieta de Barros, lindo. E Carolina Maria de Jesus, enfim. Várias histórias bonitas. E agora ela lançou um livro de contos também, que também muito legal, outro formato de escrita, né? Então acho que é bem interessante a gente conhecer essas novas autoras e como elas estão fazendo literatura em formatos não tradicionais, assim, né? E a riqueza que isso tem. É muito legal. Eu acho que as duas, e essa questão também de levar para newsletter, esses tempos eu li uma matéria, uma reportagem, eu não lembro se foi na The New Yorker ou se foi no New York Times, mas que falava muito sobre essa questão da newsletter como um gênero literário também, né? Quanto isso tem surgido forte, né? Por exemplo, esse Substack que a gente também usa no nosso podcast é uma plataforma que depois de um tempo tu pode cobrar por ela, né? Tu pode enfim, as pessoas podem pagar voluntariamente, né, para assinar aquele conteúdo, né? E muitos escritores, eu tenho uma amiga também mineira, a Nina Rocha, que é escritora também. Ela também tem uma newsletter muito boa e eu gosto muito, eu assino muitas news, assim, de escritores, né? Tem a Gaga Passarelli também, a gente já comentou sobre isso em alguns momentos, né, Stephanie, se conversando sobre as nossas news que a gente assina. E as histórias são muito legais, assim, né, do como elas trazem, né, a Flávia... Ai, meu Deus, o sobrenome dela eu sempre erro, mas a Flávia Chiozet, eu acho que é assim que se fala, Flávia, desculpa. Mas ela é uma jornalista de Curitiba e ela escreve reportagens sobre comida. E são lindos os textos, são incríveis, assim. Então, o quanto essas plataformas elas estão surgindo também para as pessoas mostrarem mesmo o seu lado criativo e os seus trabalhos, né? E ser uma coisa tão rica e tão positiva. Essa Gostoso questão de ler, né? muito legal. E é isso, assim, tu tá ali, né? Pra mim é muito legal, assim, receber no e-mail. Eu uso até um aplicativo que reúne só minhas news, pra eu ver quando tem nova, assim. Eu vou compartilhar ali na news também, nossa, pra vocês acompanharem esse aplicativo que é legal.
E eu Legal. lembrei também, Stephanie, essa questão da oralidade, da Clarice Lispector também. Agora a gente encontrou 2 pontos em comum. Open Bar de Clarice. Não, é porque eu comprei um livro sobre que fala sobre isso, assim, sobre a relação da escuta, né? Nos romances da Clarice. E agora eu não vou lembrar o nome da autora, mas eu acho que é a Marília Limbrandi. Eu não vou. Agora eu estou com a minha gata no meu colo e eu até poderia ir até a estante pegar agora, mas eu vou colocar direitinho na news. Prioridade, né? Mas que, coitada, ela tava aqui roncando, agora ela dormiu de vez, então vamos deixar ela aqui. Então, e ela fala sobre isso, assim, né? Sobre a história, como a Clarice também escreve, assim, né? Da escuta, né? Tu falou também sobre a questão dos e-mails, né? Dela colocar, da Aline colocar. Então, são as cartas da Clarice aí também, né? É. Muito legal. Eu adoro que a Clarice escreve cartas. Eu adoro. Eu também gostaria de ter essa. No começo da pandemia, eu tive uma ideia, assim, de escrever umas cartas e mandar para os amigos. Me mandei só para uma pessoa, mas desisti. E não foi uma boa coisa. Mas eu tinha uma ideia, assim, de fazer isso e acabei desistindo de fazer isso, mas acho que poderia escrever em formato de e-mail mesmo. Do que de carta pra Só para mandar. não deixar passar batido, o nome do livro de contos da Jaridia Reis é Redemoinho de Aquém. Eu acho que vai tomar Nossa. também. É bem gostoso de ler. Uma leitura rápida, é bem gostoso. Mas eu recomendo os cordéis também. Por exemplo, uma pessoa igual eu, que não sou uma grande conhecedora de poesia, assim, nem grande leitora, eu vejo o cordel como uma forma de poesia, né, popular, assim, muito impressionante, assim. E adoro, é muito gostoso de ler por causa da musicalidade, assim, né? Então, eu acho que pode ser um bom caminho de entrada pra gente começar a ler poesia, lendo cordel, que é uma coisa tão brasileira, né? Tão nossa. Acho que vale E a também pena. tem a questão das imagens também, né? A arte Isso também também. do cordel é muito bonita também, né? Bem Ah, legal mesmo. Era isso? era isso. Então, vou dar um spoiler dos próximos episódios. Como eu já disse, já temos assim muitas pautas em vista. E cada vez que todo dia a gente acorda, eu acordo a Stephanie com áudio e ela, quando eu vou acordar, tem alguma mensagem, alguma coisa que a Stephanie postou relacionada a esse podcast, de tão envolvidas que a gente tá nesse projeto. Demais. Mas o próximo vai ser sobre biografias e, né, claro que a gente vai fazer em 2 partes, porque temos só nas poucas histórias que a gente já reuniu, a gente viu que precisa fazer 2 episódios até para ter uma conexão entre as pessoas que estão nos livros. E a gente até, assim, rolou assim, até uns pontos polêmicos, assim, no que a gente já conversou entre nós duas. Então, só que eu ia falar o nome das pessoas que iam estar nas biografias, Stephanie, mas como a gente, antes de gravar esse episódio, já estávamos discutindo É. quem iam ser as pessoas, então eu não vou falar, tá? Eu só vou falar que é muito bom eu ter a oportunidade de falar sobre o Wilco nesse programa, tá? Que é a minha banda preferida. Só E é isso que eu muito queria bom falar. pra mim poder falar do Marighella. Te amo, Marighella. Jeff Tweed, eu te amo. Se você estiver escutando. Ai, gente. É isso então, Carol. Temos mais um episódio. Esse tá um pouco mais curto que o anterior, mas a gente viajou bastante, que não estava aqui no script. E a gente tinha uma ideia de não fazer roteiro para esses episódios, mas a gente percebeu, assim, também, além da gente perceber a necessidade por conta própria, pelo nosso público, né, Carol? São, assim, ouvintes de altíssimo nível. E a gente percebeu que a gente precisa fazer episódios que estejam à altura das pessoas que nos ouvem. Então a gente resolveu, assim, fazer o básico. Que é pelo menos ter um roteiro, pensar no que a gente vai falar, pra não sair merda, né? E tem outro ponto, que também eu sou idosa e esqueço os nomes das coisas. Então eu preciso ter anotado, e isso foi a melhor coisa que a gente fez, assim, porque eu realmente esqueço os nomes dos livros, das pessoas, enfim, né? Sem falar que eu tô achando bem legal fazer roteiro. E a gente tem uma coisa que é engraçada entre nós, que eu sou uma pessoa que dorme tarde e acorda tarde sempre que possível. E a Carol é uma pessoa que dorme cedo e acorda cedo. E ontem, por exemplo, quando eu terminei de ler o livro da Vale, que eu queria mandar um áudio pra Carol, mas era 1h30 da manhã. Ai, eu já tava, olha. É o feitiço de Áquila isso aqui. Ai. Você pegou essa referência ou não pegou, né? Peguei. Que merda. Deixa pra lá.
Daí, só que as coisas que eu pensei, eu anotei e coloquei no roteiro, assim. Então, tipo, é legal a gente também poder organizar o que a gente tá pensando sobre os livros que a gente tá lendo, né? É uma maneira também da gente documentar o nosso pensamento. Então, é isso. Assinem a nossa news, a Carol já falou dela. Assinem a news da Carol. Leiam a Carol também. E se um dia eu tiver coragem de escrever alguma coisa e publicar, eu vou contar pra vocês. E até os próximos episódios de biografias, que são muito chiques, que vai ter parte 1 e parte 2. E agora fiquem com o clássico quadro Feedback 360. Tchau. Tchau, beijos. Oi, famosa Carol, cada vez mais famosa. Como eu falei pra Stephanie agora em áudio aqui, eu já não sei mais como é a voz de vocês a menos de 1,5 de velocidade, porque o tempo é a velocidade que eu escuto os podcasts. E tô com 20 e poucos minutos rodados, que é o período até chegar aqui. Aí depois tem mais o que eu vou ouvir no caminho pra casa. E eu acho que hoje à noite eu consigo terminar, porque eu não consigo escutar o podcast em casa, só escuto no carro. E prioridade pra vocês, eu vou deixar os picolé de limão só pra semana que vem. Beleza? Obrigado pela citação. E reconheço que eu estou um pouco mais avançado nessa arte do Pint, que talvez mais pra frente, quem sabe, eu seja agraciado com essa oportunidade de abrilhantar o podcast de vocês. Um beijo, querido. Oi, Esther, mas assim, eu achei de uma ousadia absurda, porque falar sobre esses temas do feminismo em geral, do feminismo negro, né? Mas a questão de falar sobre mulheres negras é um tema complexo, não é um tema fácil de falar, né? Ainda mais por quem não é uma pessoa negra, né? Então, assim, mas eu achei que vocês fizeram isso com excelência e com leveza. Trouxeram isso, sabe? Primeiro trazendo as histórias de vocês e né, de vida com vó, e depois descrevendo os livros, porque esse é o papel de vocês: informar, dar visibilidade, né? Falar sobre coisas que pessoas negras também não sabem ainda, muito por falta desse acesso à literatura. Então, o papel de vocês é justamente ser essa ponte, esse canal de escuta para que outras pessoas, tanto negras como brancas principalmente, consumam esse tipo de conteúdo, né? Foi incrível, tá, Esther? Estou ansiosa para o episódio, ou pros episódios de Helena Ferrante, né? Se quiserem, inclusive, eu posso contribuir com o olhar de quem já esteve lá naquele cenário. Já era para ter escrito alguma coisa sobre isso, mas não rolou ainda. Inclusive, eu venho pensando em fazer uma news. Também estou com vontade de lançar algumas coisas para o mundo. E com isso, queria dizer que vocês me inspiram. Ô, amiga, me diga uma coisa. Você já leu O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus? Eu vi teu podcast ontem, inclusive eu dei muita risada. Com Jovens Místicos e com O Sul Não É Nosso País. Cara, é incrível. Acho que vale uma continuidade de autoras negras e periféricas, porque ela é super marco, assim, né? Beijo. Olá, Dinda Fanny. Estou aqui com a Gabriele, 6 anos, e a Ana Líris, 4 anos. E nós vamos conversar, porque vamos te contar um pouquinho de uma série que nós assistimos. Qual que é a série, meninas? Jogo do Contente. Mas qual que é a série? Da Poliana. Da Poliana. E que jogo que a Poliana joga? O Jogo do Contente. E como que ela joga o Jogo do Contente? Nunca fica quase triste. Ela sempre procura uma maneira para Ficar feliz. E vocês gostam dessa série? Sim. E a gente tem que aprender muito com ela, né? Porque quando a gente tá triste, a gente tem que procurar motivos para ser Feliz. Essa série tem uma musiquinha. Será que vocês lembram para nós cantar um pedacinho? Vamos lá? Jogo do Contente. Tente. Jogo do Contente, tente.